Hello, galera! Vamos lá? Professor Clayton, vamos continuar aí a nossa jornada na luta da química. Hoje nós falaremos sobre as mudanças dos estados físicos, ou seja, nós temos estados sólido, nós temos estados líquidos e nós temos estados gasoso. Então, como é que ocorre, quais são os nomes e os processos dessas mudanças? Lembrando que o estado sólido, nós temos baixa vibração e alta interação, e o estado gasoso, nós temos alta vibração e baixa interação. Então, como é que a gente vai poder, como é que a gente vai falar, como é que a gente vai observar essa variação de estados, essas mudanças do estado físico? Então, o que a gente tem que entender sobre a mudança dos estados físicos? O que a gente altera é a energia que tem acumulada dentro do sistema. Conforme essa energia vai aumentando, a vibração vai aumentando e a interação vai diminuindo. Então, há fatores que podem influenciar, né, essas interações. Temos que a pressão e a temperatura fazem a matéria se apresentar ora num, ora no outro estado físico. Mas basicamente, o que a gente tem que observar é que a vibração, ou seja, a energia total desse sistema, faz com que ele esteja dentro de um dos três estados. Ah, pessoal, a pressão pode influenciar também? Pode. Porque se você aumentar muito a pressão, você vai acabar obrigando as partículas a sofrerem interação quando houver interação entre elas. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as mudanças de fase que nós temos? Nós temos as mudanças de fase entre o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O que nós temos de entender do conceito central dessas mudanças? É que ao dar e tirar energia, isso vai ser, igual eu já falei, alterar a agitação das moléculas. E quando você altera essa agitação das moléculas, acaba que você aumenta ou diminui o grau de interação delas. Ou seja, menos agitação, mais interação. Mais agitação, menos interação. Então é o que a gente faz para poder sair de transitar entre cada um dos estados. Então vamos lá. Dois conceitos que a gente vai começar a já de largada trabalhar com vocês. Primeiro, você pode estar ganhando energia ou você pode estar perdendo energia. Então, primeiro conceitozinho aqui, ó. Quando você está ganhando energia, você está num processo chamado endotérmico. Ou seja, você vai estar absorvendo energia. Tudo bem? Já no conceito 2, o que você vai ter que ver aqui, ó? Quando a gente tá perdendo energia, ou seja, quando a energia está descendo. Nesse conceito 2, nós temos aqui o chamado processo exotérmico. Ou seja, você está perdendo energia, a energia está sendo liberada. Então, toda vez que a energia estiver sendo liberada, você tem um processo exotérmico. Eu falo brincando, tipo, pensa, você tem um ex-namorado ou uma ex-namorada. Esses não estão mais, eles se foram. Você perdeu. Tudo bem? Então, endotérmico ganha energia, exotérmico perde energia. Foi o que a gente falou. Se no endotérmico ganha energia e no exotérmico perde energia, o que vai acontecer? Você vai ganhar energia cinética, vai aumentar a vibração, e quando você aumenta a vibração, você acaba alterando a interação. Então, quando a gente sai do estado sólido para o estado líquido, nós vamos ter um aumento da vibração e esse processo chama-se fusão. Tá aqui, ó, fusão.
ou seja, passagem do estado sólido para o estado líquido. Lembrando que, nesses casos aqui, nós vamos estar trabalhando com a pressão constante, ok? Professor, a pressão pode variar? Pode. Vai alterar a temperatura que ocorre esses processos? Vai, mas não vai alterar o nome do processo. Então, saiu do estado sólido e foi para o estado líquido, que é de fluido, você está aumentando, tem que aumentar a energia, e aí o nome do processo é fusão. A volta, quando perde energia, é o que nós chamamos de solidificação. Ou seja, do líquido para o sólido, solidificação. Agora, se a gente vai do gasoso para o líquido, nós podemos chamar de quê? Nós podemos chamar de condensação ou liquefação. Professor, tem diferença nos dois nomes? Não, os dois são os mesmos. Tem alguns teóricos que colocam a condensação para aquelas substâncias que podem interagir no estado gasoso e a liquefação para aquelas que não podem. Mas, no conceito geral, é passagem do estado gasoso para o estado líquido. E nós temos a vaporização. O que é a vaporização? É ir para o estado gasoso, ok? Então, saída do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Eu gosto de colocar, né? Eu gosto de dar os exemplos, inclusive estão aí, que existem 3 formas da gente fazer a vaporização. A primeira forma, a vaporização acontece com a energia do ambiente. Então, é quando a gente coloca, por exemplo, a roupa para secar. Com a energia do ambiente, a água que está naquele sistema líquido vai para o estado gasoso. Segundo, o que nós chamamos de ebulição. O que é ebulição? É quando a gente está fervendo a água, né? Ela atinge uma temperatura, que é a temperatura de ebulição, e aí vai fervendo, vai formando as bolhas, que eu gosto de falar que é o barulhinho, blá, 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 quando está fervendo. E tem o terceiro, é quando a energia do sistema está muito alta, que é o chamada calefação. É aquela brincadeirinha que nós já fizemos, quem nunca fez, pegar a panela quente e jogar um pouquinho d'água, aí faz tss, tss. Esse tss é porque tem tanta energia que a transição é muito rápida. E aí a transição rápida faz com que nós demos um nome específico, que é o nome de calefação. Tudo bem? Então vamos lá. Subindo energia, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Cuidado que a vaporização acontece em 3 formas. É mais usada como ebulição. Mas cuidado, a roupa não vai estar ebulindo no varal, ok? No varal ela vai estar vaporizando. Na forma de evaporação. Descendo, então, agora a energia do estado gasoso. Se descer do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. Também pode ser chamada de liquefação. Não tem tanta diferença. Já do estado líquido para o estado sólido, nós podemos chamar de solidificação. Tudo bem? Porque eu vou formando, vou definindo a forma estrutural do sólido. Existem alguns casos de algumas substâncias que elas passam direto, elas não têm interação suficiente para segurar na pressão atmosférica de 1 atm. Então elas transitam direto do estado sólido para o estado gasoso. A gente pode voltar ela do estado gasoso para o estado sólido? Pode, né? Basta a gente aumentar a pressão e fazer a interação aparecer. Mas dessas substâncias, quais vocês têm que guardar bem? 2. Gelo seco, que é aquele gelo que eles colocam nas festas, que vai dando aquelas bolhas e aí vai dando aquele vapor. Cuidado, aquele vapor que aparece na festa é a água condensando, formando vapor em volta do sistema porque está muito frio. O gelo seco, ele é um gás, tudo bem? Já a naftalina é muito utilizada antigamente para espantar traças e baratas. É uma bolinha que tem um cheirinho bem cheirinho de casa de vó. Tudo bem?
Então, a naftalina é sólido puro gasoso também. Tem uma outra substância que não foi colocada aqui, que é o iodo. O iodo também tem essa característica de poder sublimar, ok? Então, feito aí, essas são as mudanças de fases que nós temos, né? Os processos que ocorrem, as transições de fase. Então, guarde bem, são processos de transição de fase, não são características específicas, são características gerais, tudo bem? Então, para a gente poder concretizar bem esse pedacinho aí, vamos fazer um exercíciozinho. Em relação às propriedades gerais da matéria, classifique cada uma das afirmativas como verdadeira ou falsa e assinale a alternativa que apresente a melhor sequência ou a sequência correta. Primeiro, a passagem do estado de vapor para o estado líquido é chamado de sublimação. Então vamos lá, vamos colocar aqui um resuminho. Lembrando, sólido vai para onde? Para o líquido, que a gente pode ir para onde? Para o gasoso. Qual a passagem do sólido para o líquido? Nós chamamos de fusão. A passagem do líquido para o gasoso? Vaporização. Ok? Pode voltar? Pode. Volta como? Condensação. E volta também com solidificação. Certo? Então, são esses quatro. Ah, professor, e aquele lá que a gente falou? Era a passagem do sólido para onde? Para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que é a sublimação. Ou seja, a sublimação é entre o sólido e o gasoso. Então, essa primeira alternativa da gente está o quê? Tá falsa. Tudo bem? Tá falsa. Segunda, a fusão e a solidificação de uma substância ocorrem numa mesma temperatura. Ok. Isso é verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque para você derreter ou para você solidificar, vai acontecer com a temperatura estabelecida, ok? Essa temperatura é chamada temperatura de fusão. Mas isso é uma propriedade específica já que cada substância vai ter. Então, ponto específico. Na vaporização de uma substância durante a ebulição, a temperatura permanece constante e coexiste as fases de líquido e vapor. Verdadeiro. Por quê? Na hora que a água está fervendo ali, ela ferve numa temperatura constante. Ah, professor, mas está aquecendo. Tá, mas quando você vai fornecendo a energia que você fornece é para tirar as moléculas do estado líquido e levar para o estado gasoso. Isso faz com que a temperatura do sistema se mantenha constante. E vamos por último, conhecido os pontos de fusão e ebulição da substância, é possível prever o estado físico em qualquer temperatura. Beleza, verdadeiro. Se a gente souber os dois intervalos onde acontece a fusão e a ebulição, a gente consegue, com qualquer temperatura que for dada, saber qual é o estado físico que se apresenta à substância. Beleza? Então tá aí, lembrando o nosso diagramazinho aí embaixo, que trabalha com a fusão e com a vaporização, solidificação e condensação. Lembrando que a vaporização acontece em 3 formas: evaporação, ebulição, que é quando a temperatura fica constante, ok? Que é a temperatura que você vai estar fazendo blá, 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 e tem a calefação, ok? Então, esses são as 3 formas que acontecem a vaporização, beleza? Então, é isso aí. Não se esqueça que existem os estados físicos e existe agora os processos que ocorrem nas transições de fase, ok? Quais são os processos? Fusão,
vaporização, condensação, solidificação. Um beijo do professor e até a próxima.